Introdução: o propósito escondido por trás do seu nascimento. Alguma vez você já parou para pensar se o dia do seu nascimento tem um significado mais profundo do que apenas a data registrada em um documento? E se aquilo que você sempre chamou de coincidência for, na verdade, parte de um plano divino cuidadosamente traçado por Deus? Não estamos falando apenas de astrologia, signos ou interpretações simbólicas. Estamos falando de algo muito mais antigo, mais sagrado e mais poderoso. A realidade espiritual de que cada ser humano carrega um propósito e que, ao nascer, recebe também um guardião enviado do céu. Sim, a tradição cristã, amparada por textos bíblicos e ensinamentos antigos, afirma que Deus designa anjos para proteger, guiar e acompanhar os seus filhos ao longo da vida. Mas o que poucos sabem é que esse anjo guardião pode estar intimamente relacionado com o tempo e o dia em que você veio ao mundo. É exatamente sobre isso que vamos falar ao longo desta jornada. Este audiolivro não é apenas uma curiosidade espiritual, mas uma convocação à descoberta pessoal. A cada capítulo, você vai mergulhar na essência do seu signo de nascimento e entender qual arcanjo o acompanha segundo antigas tradições cristãs, qual é a missão dele sobre a sua vida e como sua presença pode ser percebida nos detalhes do cotidiano. Você vai perceber que, mesmo nos momentos de silêncio, solidão ou dor, havia uma presença ali, guiando, protegendo, esperando que você despertasse para sua verdadeira identidade. Este conteúdo não é para quem busca respostas fáceis ou entretenimento superficial. É para quem sente que há algo além do visível. É para aqueles que, de alguma forma, sabem que suas lutas não são aleatórias e que sua alma foi chamada para algo maior. Se você sente isso, se uma parte do seu coração anseia por direção, por consolo ou por revelação, então este material foi feito para você. E se em algum momento desta jornada as palavras aqui compartilhadas tocarem a sua alma, lembre-se que você não está sozinho. Você faz parte de uma comunidade que busca crescer espiritualmente, com fé, coragem e verdade. Por isso, inscreva-se no canal Audiolivros Diários e continue conosco nesta caminhada de luz, descobertas e transformação. Porque o céu fala, e agora talvez seja a hora de ouvir. Capítulo 1: O primeiro suspiro e a presença invisível. Antes mesmo que seus olhos pudessem ver a luz do mundo, antes que sua pele sentisse o primeiro toque ou seus pulmões absorvessem o primeiro sopro de ar, havia algo, ou melhor, alguém, presente. A Bíblia, em diversas passagens, nos revela que Deus conhece cada ser humano antes mesmo da concepção. O salmista, ao escrever o Salmo 139, declarou com profunda convicção: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso significa que sua existência não começou no berço, mas no coração de Deus. E quando o Criador determinou que você nasceria, Ele não apenas escolheu o momento exato em que isso aconteceria, mas também enviou um mensageiro espiritual para acompanhar sua jornada desde o início. Um anjo. Um guardião silencioso e fiel. Essa presença invisível não surgiu por acaso. Ela é parte de um sistema divinamente ordenado que opera além da nossa compreensão. No instante exato em que você nasceu, enquanto seus pais se emocionavam e o mundo ao redor parecia iniciar algo novo, um ser celestial foi comissionado para estar ao seu lado. Ele não se apresentou com asas abertas ou com voz de trovão. Ele apenas estava. Seu papel não era chamar atenção, mas garantir que, mesmo em meio à escuridão que este mundo às vezes oferece, você jamais estivesse completamente desprotegido. Muitos vivem toda a vida sem perceber essa companhia. Outros, em momentos de desespero ou milagre, sentem uma presença inexplicável. E poucos compreendem que esse anjo não é apenas uma figura poética ou uma lenda religiosa, ele é real. Designado por Deus, comprometido com sua existência. Mas por que um anjo? Porque, entre tantos recursos que Deus possui, ele optaria por enviar esses seres espirituais como guardiões individuais. A resposta está na própria natureza do amor de Deus. Pessoal, próximo, cuidadoso. Deus não vê a humanidade como uma massa anônima. Ele vê rostos, histórias, almas únicas.
E é por isso que ele decide agir de forma igualmente individual. O seu anjo não é genérico. Ele foi escolhido com base naquilo que você carrega, nas lutas que enfrentaria, nos dons que desenvolveria, nos caminhos que precisaria percorrer. E, embora você talvez nunca tenha visto o rosto dele, ele tem estado presente em quedas evitadas, em consolos silenciosos, em intuições salvadoras, em momentos em que tudo parecia perdido, mas não foi. Há algo ainda mais profundo a ser compreendido. Ao nascer, você não apenas passou a existir no mundo físico. Você cruzou um limite espiritual. Seu nascimento marcou a entrada de uma missão divina no tempo e no espaço. Isso é o que torna sua vida sagrada. E, como toda missão espiritual, ela atrai tanto luz quanto oposição. Por isso, Deus não envia apenas orientação por meio da palavra ou dos ensinamentos. Ele envia proteção contínua. O anjo da guarda não substitui o Espírito Santo. Ele coopera com a missão de Deus, agindo em favor daqueles que herdarão a salvação. A Epístola aos Hebreus nos lembra disso claramente. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Essa é a função do seu anjo: ministrar, guardar, servir, proteger. Ele não é seu servo. Ele serve a Deus em seu favor. Entender essa verdade muda tudo. Muda como você encara a solidão. Muda como você interpreta o sofrimento. Muda como você responde ao medo. Porque mesmo quando ninguém ao seu redor parece entender o que você sente, há um ser que sabe. E mais do que isso, há um Deus que se importa tanto com você, que designou uma sentinela espiritual para acompanhar sua história. Não para impedir todo o sofrimento, pois o sofrimento, muitas vezes, é ferramenta de crescimento, mas para garantir que você não será esmagado por ele. Para garantir que, no fim, você será conduzido de volta para o propósito que Deus escreveu com tanto amor. Se você nasceu, é porque Deus quis. E se Deus quis, então há um plano. E se há um plano, então há um anjo. E se há um anjo, você não está sozinho. Capítulo 2. Áries e o fogo de Ariel, o anjo da coragem divina. Entre todos os signos do zodíaco, Áries se destaca como aquele que chega primeiro. Os que nascem sob este signo costumam carregar consigo uma energia intensa, uma vontade impetuosa de romper barreiras, começar algo novo, avançar mesmo quando o caminho parece fechado. Não é raro ver um ariano se lançando à frente dos demais, enfrentando desafios sem hesitar, movido por uma força interior que parece brotar de uma fonte invisível. Mas o que poucos compreendem é que essa ousadia não é apenas parte de sua personalidade. Ela pode estar ligada diretamente à presença espiritual que o acompanha desde o nascimento. Segundo antigas tradições que unem espiritualidade cristã com a sabedoria dos céus, o anjo guardião dos arianos é Ariel, o arcanjo da coragem divina e da manifestação do poder de Deus na terra. Ariel é frequentemente descrito como um guerreiro do Senhor, encarregado de proteger a criação e agir com autoridade em nome de Deus, especialmente quando há necessidade de força espiritual para abrir caminhos ou romper cadeias. Diferente de Miguel, que lidera os exércitos celestiais, Ariel age de maneira mais direta nos aspectos naturais e terrenos da vida, sendo também ligado à natureza e à intervenção divina nas estruturas visíveis do mundo. Para um ariano, isso significa que sua energia, quando alinhada à vontade de Deus, não é apenas iniciativa humana, é um reflexo do fogo celestial que impulsiona mudanças, restaura a ordem e derrota o caos. No entanto, é justamente essa força que pode se tornar uma armadilha. Porque o fogo que aquece também pode queimar. Muitos arianos se veem presos a explosões de raiva, decisões impensadas, impaciência com os outros e consigo mesmos. Eles se cansam de esperar, se frustram com a lentidão alheia, e às vezes atropelam aqueles que mais amam em nome de uma verdade que nem sempre foi discernida com sabedoria. É nesse ponto que a ação de Ariel se torna fundamental. O papel desse anjo na vida do ariano não é apenas encorajar sua força, mas discipliná-la. Não é apenas liberar sua ousadia, mas canalizá-la com propósito. Ariel ensina que coragem sem direção é só impulsividade. E que vontade sem obediência é apenas ruído.
Se você nasceu entre o dia 21 de março e o dia 19 de abril, talvez já tenha sentido que carrega dentro de si uma chama incontrolável. Talvez desde pequeno você tenha se sentido chamado a liderar, a proteger, a defender, a se posicionar. Mas talvez também tenha se ferido por se mover rápido demais, ou tenha ferido outros por não saber esperar. A boa notícia é que Ariel não abandona os seus. Pelo contrário, quando você ora com sinceridade, quando se rende ao processo de amadurecimento espiritual, Ariel age em silêncio. Ele te ensina a falar menos e ouvir mais, a agir com intrepidez, mas sem arrogância, a lutar com fé, mas sem pisar nos outros. Ele te guia para que sua coragem seja instrumento de cura e não de destruição. A presença de Ariel se manifesta, muitas vezes, nos momentos em que tudo parece bloqueado, mas de repente, algo se abre. Quando uma porta se fecha, contra todas as expectativas, outra se escâncara. Quando você sente uma força que te impulsiona a seguir, mesmo sem ter todas as respostas. Quando uma injustiça te revolta, mas sua indignação se transforma em ação concreta e equilibrada. Esses são sinais de que o anjo da coragem divina está agindo. Não para satisfazer o ego, mas para cumprir uma missão maior. No entanto, há uma advertência. A força que Ariel carrega só pode ser plenamente liberada quando você caminha em aliança com os princípios de Deus. Um ariano distante da fé pode se tornar autodestrutivo, confundir coragem com teimosia, velocidade com pressa, verdade com intolerância. Mas quando ele se reconcilia com seu Criador, tudo muda. A sua liderança se torna inspiração. Sua ousadia se transforma em serviço. Sua impaciência cede lugar à firmeza. E sua luta se transforma em legado. Ariel não é um anjo decorativo. Ele é guerreiro, vigilante, prático. Ele não aparece em sonhos para massagear o ego. Ele intervém em batalhas espirituais para te lembrar que você não nasceu para andar em círculos. Você nasceu para avançar. Para abrir caminhos não só para si, mas para outros. Para ser luz em ambientes pesados. Para ser voz onde há silêncio. Para ser fogo onde tudo esfriou. Se você é de Áries, saiba que sua missão é mais séria do que parece. Sua força não é coincidência. Sua inquietação tem propósito. E o anjo que te acompanha não é um símbolo qualquer. Ele é um enviado de Deus para te lembrar que o verdadeiro líder é aquele que primeiro se submete à vontade do Pai. Capítulo 3. Touro e a ternura de Chamuel, o anjo do amor puro. Quem nasce sob o signo de Touro costuma ser visto como alguém firme, estável, confiável. Há uma energia de solidez e permanência no taurino que o faz ser muitas vezes o pilar dentro das relações, o alicerce nas famílias, aquele em quem os outros confiam quando o mundo parece desmoronar. Mas por trás dessa força visível, existe um coração sensível, faminto por segurança emocional, por afeto verdadeiro, por amor sem traições. É nesse ponto que se revela a presença espiritual que acompanha os filhos de Touro. O arcanjo Chamuel, mensageiro do amor puro, da compaixão divina e da restauração das relações humanas. Enquanto Ariel acende a coragem em Áries, Chamuel derrama ternura sobre Touro, não para enfraquecê-lo, mas para lembrá-lo que a verdadeira força não está na rigidez, mas na capacidade de amar e ser amado com profundidade e propósito. Chamuel, cujo nome significa aquele que vê Deus, tem como missão restaurar aquilo que foi perdido. Ele atua na reconciliação de corações, na cura de vínculos rompidos, na reconstrução do amor onde houve decepção. É por isso que sua ação é tão necessária na vida de quem nasceu entre o dia 20 de abril e o dia 20 de maio. O taurino, com sua natureza apegada e sua busca por estabilidade, pode se tornar excessivamente dependente do que é material, do que é palpável. Quando ferido, tende a se fechar. Quando traído, pode guardar rancor por muito tempo. Quando se sente inseguro, ergue muros tão altos que até o amor verdadeiro tem dificuldade de entrar. E é aí que Chamuel se aproxima com sua presença suave, mas firme. Ele não invade, ele toca. Ele não grita, ele sussurra. Mas o que ele sussurra transforma. A missão de Chamuel na vida do taurino não é torná-lo mais frágil, mas mais receptivo.
Ele o ensina que segurança verdadeira não está nos bens acumulados, nas rotinas inquebráveis ou no controle das circunstâncias, mas na confiança em Deus. O amor que Chamuel oferece não é condicional, não depende de reciprocidade humana. É o amor ágape, o amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Esse amor é uma fortaleza invisível que protege o taurino das decepções da vida, mas também o impulsiona a curar feridas emocionais que muitas vezes o impedem de amar plenamente. É importante entender que, embora Chamuel esteja associado ao amor, sua presença não tem nada a ver com romantismo superficial ou ilusões afetivas. Ele não alimenta carências, ele revela a cura. Ele não fortalece o apego, ele aponta para o desapego que liberta. Em momentos de crise nos relacionamentos, quando tudo parece perdido, é Chamuel quem sopra esperança. Quando um coração precisa perdoar, mesmo sem ter recebido pedido de desculpas, é Chamuel quem sustenta a decisão de amar apesar da dor. Quando tudo em nós quer desistir, ele nos lembra que o amor não é sentimento passageiro, mas escolha espiritual. Se você é de Touro, talvez já tenha enfrentado perdas afetivas que deixaram marcas profundas. Talvez tenha confiado demais, se doado demais, esperado demais. E ao não receber na mesma medida, se fechou. Criou cascas. Fingiu que não precisava mais. Mas Chamuel conhece esse silêncio. Ele entende o vazio que os outros não veem. E ele foi enviado por Deus justamente para isso. Para te lembrar que ainda há cura, que ainda vale a pena acreditar, que ainda é possível amar sem medo. Mas para isso, será necessário abrir mão de certos hábitos. Será preciso abandonar a rigidez que mascara a insegurança. Será preciso trocar a necessidade de controle pela liberdade da entrega. E, acima de tudo, será preciso confiar que o amor verdadeiro começa no trono de Deus, não nos braços humanos. A presença de Chamuel também ensina algo precioso ao taurino: que aquilo que é perdido, roubado ou destruído pode ser restaurado por Deus. Relacionamentos, amizades, vínculos familiares, nada está além do alcance da restauração celestial. Mas essa restauração exige humildade, renúncia e fé. Às vezes, Chamuel não devolve o que foi perdido, mas cura o coração para que ele não precise mais daquilo. Outras vezes, ele traz de volta o que parecia impossível. Em todos os casos, ele age com propósito. Por isso, se você nasceu sob o signo de Touro e sente que suas relações estão em crise, que seu coração anda cansado de confiar ou que seu afeto se tornou um escudo de defesa, lembre-se. Você tem ao seu lado um anjo cujo único propósito é te ensinar a amar com maturidade e a receber amor com sabedoria. Ele não quer que você viva uma vida de muros altos e emoções reprimidas. Ele quer que você floresça, que você sinta, que você se reconcilie, com os outros, consigo mesmo e com Deus. E quando isso acontecer, você descobrirá que a maior segurança não está em nada do que você possa controlar, mas em tudo o que você decidir entregar. Capítulo 4. Gêmeos e a sabedoria de Zadkiel, o anjo da misericórdia. Entre todos os signos, Gêmeos é talvez o mais incompreendido. Quem nasce entre os dias 21 de maio e 20 de junho carrega consigo uma mente inquieta, uma linguagem afiada e uma curiosidade que parece nunca se esgotar. São pessoas rápidas no pensamento, versáteis nas ações e muitas vezes, com a habilidade única de transitar por ambientes e grupos completamente diferentes, adaptando-se com leveza e inteligência. Mas por trás dessa aparente facilidade de comunicação, muitas vezes existe um conflito silencioso. Um vazio que nem sempre é preenchido com palavras. Uma dualidade que os faz oscilar entre o entusiasmo e a dúvida, entre o impulso e a hesitação. É exatamente nesse espaço interno de tensão que age Zadkiel, o arcanjo da misericórdia e da compreensão divina. Zadkiel é conhecido como o anjo que carrega o bálsamo do perdão de Deus. Ele foi o mesmo que, segundo algumas tradições espirituais, deteve a mão de Abraão no momento em que este estava prestes a sacrificar seu filho. Ele é aquele que se posiciona entre a justiça e a graça, lembrando ao ser humano que há sempre um caminho de retorno, uma chance de recomeço. Para os geminianos, isso é essencial. Porque Gêmeos pensa demais, fala demais, analisa tudo, e muitas vezes,
carrega culpas que nem são suas, ou assume pesos que não precisa carregar. Zadkiel se aproxima para silenciar a mente quando ela se torna confusa, para acalmar o coração quando ele se contradiz, para ensinar que sabedoria verdadeira não é acumular informações, mas saber o que fazer com elas. Os geminianos, embora muito sociáveis, enfrentam lutas internas intensas. Podem se sentir incompreendidos, como se ninguém os visse por completo. Têm dificuldade em fazer escolhas definitivas, justamente por verem os dois lados de quase tudo. O que para muitos é incerteza, para Gêmeos é sensibilidade. Mas quando essa sensibilidade não é bem conduzida, ela pode gerar instabilidade emocional, mudanças bruscas de humor, dificuldade de manter compromissos ou de aprofundar relações. Zadkiel está ali para equilibrar, para trazer clareza, para soprar discernimento nos momentos de neblina. Ele guia o geminiano para que use sua palavra como ponte, não como espada, para que comunique cura, e não apenas informação, para que sua mente sirva à luz, e não à ansiedade. Zadkiel ensina algo precioso, que o perdão não é fraqueza, é sabedoria, que a misericórdia não é omissão, é estratégia divina, e que o verdadeiro poder de Gêmeos não está na sua agilidade, mas na sua capacidade de compreender o outro com profundidade. Quando um geminiano se conecta com Zadkiel, suas palavras se tornam canais de reconciliação. Ele aprende a ouvir antes de falar, a pensar antes de reagir, a construir com a mente e o coração alinhados ao propósito do alto. Ele deixa de ser apenas aquele que entende tudo superficialmente, e passa a ser aquele que discerne espiritualmente. Se você é de Gêmeos, talvez já tenha sentido que sua mente é tanto uma bênção quanto um campo de batalha. Talvez você viva em busca de respostas, de conexões, de estímulos, mas ainda sinta que algo sempre está faltando. Você pode ser aquele que anima todos ao redor, mas que carrega uma inquietação silenciosa dentro de si. Zadkiel foi enviado por Deus justamente para isso, para ensinar que a paz não vem do entendimento humano, mas da confiança em algo maior. Ele te ajuda a perdoar a si mesmo pelas palavras malditas, pelas escolhas mal feitas, pelas dúvidas que te paralisaram. E mais do que isso, ele te capacita a ser instrumento de paz onde há confusão. Muitos geminianos têm o dom natural da comunicação. Escrevem, ensinam, falam, expressam-se com facilidade. Mas, quando conectados ao céu, esse dom se transforma em ministério. Suas palavras deixam de ser apenas ideias e se tornam sementes. Seus pensamentos deixam de ser dispersos e se tornam estratégias. Zadkiel não tira a agilidade de Gêmeos, ele dá direção a ela. Ele não apaga sua curiosidade, ele a santifica. Ele não cala sua voz, ele a consagra. Por isso, se você nasceu sob o signo de Gêmeos, saiba que a sabedoria que tanto procura já está ao seu alcance. Não nas muitas opiniões, mas no discernimento espiritual. Não nas decisões impulsivas, mas na escuta sensível. Não na aprovação dos outros, mas na graça de Deus que te alcança mesmo quando você não se entende. Zadkiel caminha com você para que suas palavras sejam como mel para os que ouvem. Para que sua mente seja fonte de paz, e não de confusão. E, acima de tudo, para que você descubra que ser múltiplo não significa ser perdido. Significa ter muitas ferramentas para cumprir um único e grande propósito. Capítulo 5. Câncer e o cuidado de Gabriel, o anjo das mensagens divinas. Quem nasce sob o signo de Câncer, entre os dias 21 de junho e 22 de julho, carrega uma das sensibilidades mais marcantes do zodíaco. É como se a alma canceriana tivesse sido moldada para sentir o mundo de forma mais intensa, mais íntima, mais verdadeira. Pessoas de Câncer têm uma conexão natural com as emoções, com o lar, com as memórias, com os vínculos afetivos que formam o alicerce da vida. São aqueles que protegem com ternura, que intuem antes mesmo de ouvir, que percebem o que outros nem imaginam. Mas, justamente por essa profundidade emocional, também são vulneráveis a feridas invisíveis, e é aí que entra a presença poderosa de Gabriel, o arcanjo das mensagens divinas, o enviado de Deus que fala com os sensíveis, que visita os silenciosos e que transforma lágrimas em direção espiritual. Gabriel é mais conhecido como o anjo da Anunciação.
Foi ele quem apareceu a Maria, trazendo a notícia mais impactante da história: o nascimento de Jesus. Mas sua missão vai além de anunciar eventos extraordinários. Gabriel é aquele que visita o coração humano quando tudo parece confuso e sem direção. Ele é a voz que sussurra esperança, que revela caminhos, que acalma tempestades emocionais. Para os cancerianos, sua presença é essencial. Eles vivem intensamente tudo o que sentem. Guardam lembranças como quem protege joias. Amam com profundidade, mas também se machucam com facilidade. Podem parecer distantes quando se retraem, mas estão sempre observando. Gabriel se torna, então, o elo entre essa sensibilidade humana e a clareza espiritual que dá sentido às emoções. O maior desafio do canceriano é não ser engolido pelo próprio oceano interior. Quando suas emoções não são compreendidas nem expressas, ele tende a se isolar, a se fechar em cascas de proteção, a construir fortalezas que o impedem de receber consolo. É por isso que Gabriel se aproxima não com força, mas com suavidade. Ele não invade, ele entra. Ele não exige, ele convida. A missão de Gabriel na vida do canceriano é ensiná-lo que sentir não é fraqueza, mas domingo. Que chorar não é sinal de descontrole, mas caminho de cura. Que cuidar dos outros é lindo, mas que também é preciso permitir ser cuidado. Muitos cancerianos têm dons artísticos, intuitivos, espirituais. São capazes de acolher os outros com palavras certas, com gestos simples, com silêncios que abraçam. Gabriel usa essas habilidades para que eles se tornem portadores de mensagens divinas, não necessariamente com discursos ou púlpitos, mas com atitudes que transformam. O canceriano conectado com Gabriel é aquele que escuta com o coração, que sente antes de julgar, que percebe a dor alheia mesmo quando ninguém mais vê. Mas para chegar a esse nível de maturidade emocional, ele precisa primeiro acolher a própria dor. Precisa permitir que Gabriel anuncie algo dentro dele. Que a vida não é feita só de perdas, que há promessas em andamento, que há propósitos escondidos nos processos. Se você é de câncer, talvez já tenha sentido que o mundo exige demais de você, mas compreende pouco o que você carrega. Talvez tenha vivido relações em que você deu tudo e recebeu quase nada. Talvez guarde mágoas antigas, de palavras duras que nunca deveriam ter sido ditas. Gabriel sabe disso. Ele não apenas sabe, ele viu. Ele esteve presente nos momentos em que você chorou sozinho, nos dias em que ninguém percebeu seu esforço, nas noites em que sua fé parecia se apagar. E mesmo ali, ele continuou anunciando, ainda que em silêncio: você não foi esquecido. Deus te vê. O plano continua. A presença de Gabriel também ensina que o canceriano tem um chamado maior do que apenas proteger os seus. Ele é chamado a ser voz profética dentro de sua geração. A levar esperança a quem perdeu a fé. A anunciar que o amor de Deus ainda alcança os corações quebrados. E isso não depende de grandes plataformas. Começa no lar. Começa nas conversas íntimas. Começa na forma como ele cuida, como ele serve, como ele responde com ternura onde outros revidariam com dureza. O desafio, porém, é não permitir que a sensibilidade se torne prisão. Gabriel quer libertar o canceriano do medo de ser ferido. Ele quer transformá-lo em mensageiro, não em refém das próprias emoções. Ele quer que as lágrimas do passado se tornem poço de sabedoria. Que as cicatrizes virem mapas. Que as experiências se convertam em pontes para outros atravessarem. O canceriano que caminha ao lado de Gabriel não apenas se cura, ele cura. Não apenas escuta, ele traduz o céu em gestos cotidianos. Por isso, se você nasceu sob o signo de Câncer, entenda: sua sensibilidade é uma herança espiritual. Sua capacidade de sentir é também sua maior força. E o anjo que te acompanha, Gabriel, não foi designado por acaso. Ele é aquele que transforma emoção em revelação, dor em direção, silêncio em mensagem. E se você abrir seu coração para ouvir, talvez descubra que a voz de Deus já falou com você muitas vezes, através da sua própria alma. Capítulo 6. Leão e a espada de Miguel, o anjo da justiça de Deus. O leonino, nascido entre os dias 23 de julho e 22 de agosto,
carrega em si uma energia que dificilmente passa despercebida. Existe uma presença marcante em quem é de Leão, como se naturalmente ocupasse espaço, chamasse atenção, liderasse sem esforço. Muitos interpretam essa característica como orgulho ou vaidade, mas, na verdade, ela esconde algo muito mais profundo. Um chamado espiritual para a liderança, para a proteção, para a coragem de se posicionar mesmo quando isso exige sacrifício. E é justamente por essa natureza que Deus envia a esses filhos um dos anjos mais poderosos da hierarquia celestial. Miguel, o arcanjo da justiça divina, comandante dos exércitos de Deus, guerreiro das batalhas invisíveis, defensor implacável da verdade. Miguel é citado na Bíblia como aquele que luta contra o mal em nome do Altíssimo. Em Apocalipse, ele aparece como líder dos anjos que enfrentam o dragão, uma figura que representa a rebelião, a mentira, a destruição. Sua missão não é confortável, nem diplomática. É direta, firme, inegociável. E é exatamente isso que ele transmite aos leoninos, uma força de caráter que, quando alinhada à vontade de Deus, se transforma em luz que dissipa trevas, em autoridade que não oprime, mas liberta, em liderança que não busca o próprio trono, mas serve ao reino. O problema é que essa força, quando mal compreendida, pode se tornar armadilha. Muitos leoninos vivem um conflito entre o desejo de reconhecimento e a necessidade de humildade. São movidos por um senso de justiça, mas às vezes reagem com intensidade excessiva quando se sentem desrespeitados. Têm dons claros para liderar, mas podem se perder tentando provar valor, quando na verdade já carregam um valor que Deus reconhece desde sempre. Miguel entra nessa história para trazer equilíbrio. Ele não anula o fogo de Leão, mas o direciona. Ele não silencia sua voz, mas afina seu tom. Ele não tira sua coragem, mas ensina quando lutar e quando se calar. Para o leonino, Miguel representa mais do que proteção. Ele é modelo. Um anjo que comanda, mas se submete. Que luta, mas não por orgulho. Que exerce autoridade, mas com obediência plena ao Pai. O leonino que caminha ao lado de Miguel aprende que sua força não está no brilho externo, mas na integridade interior. Ele deixa de buscar aplausos e passa a buscar propósito. Ele compreende que sua luz só tem valor quando está conectada à fonte da luz. E que a verdadeira realeza não é feita de tronos terrenos, mas de corações rendidos. Se você é de Leão, talvez desde cedo tenha se sentido diferente. Talvez tenha sido aquele que os outros naturalmente seguiam, ou aquele que sentia um peso invisível por precisar sempre parecer forte. Talvez tenha se cansado de provar seu valor, de manter a aparência de quem tem tudo sob controle, enquanto por dentro enfrentava inseguranças e dúvidas profundas. Miguel te vê, e mais do que ver, ele te cobre com sua espada. Ele caminha à sua frente em batalhas que você nem sabe que está lutando. E quando você cai, não te julga, te levanta. Porque sua missão ainda não terminou. A presença de Miguel na vida do leonino se manifesta em decisões difíceis. Em momentos em que dizer a verdade custa caro. Em horas em que proteger alguém exige exposição. Em situações onde o mais fácil seria fugir, mas algo dentro de você grita: fique firme. Isso é Miguel te lembrando que você não foi chamado para agradar, foi chamado para honrar. E que a justiça divina não depende de opinião popular, mas de fidelidade silenciosa. Miguel também ensina ao leonino que liderança não é um privilégio, é uma responsabilidade. Que autoridade sem compaixão é tirania. E que coragem sem sabedoria é destruição. Ele molda o coração do leonino para que este não apenas brilhe, mas aqueça. Não apenas fale, mas ouça. Não apenas comande, mas sirva. E, principalmente, para que saiba que a verdadeira vitória não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo, seus impulsos, seus medos, suas vaidades. Por isso, se você nasceu sob o signo de Leão, não ignore a força que há em você. Mas também não a cultive para o próprio ego. Entenda que Deus te deu essa presença forte porque você tem uma missão que exige firmeza. E Miguel, seu anjo guardião, está ao seu lado para te lembrar, todos os dias, que a sua vida é campo de batalha espiritual, e que você não foi feito para recuar. Foi feito para resistir.
para a proteger, para liderar com humildade, e para brilhar, não como estrela solitária, mas como reflexo da glória de Deus. Capítulo 7. Virgem e a cura de Rafael, o anjo da medicina celestial. Os nascidos entre os dias 23 de agosto e 22 de setembro carregam consigo uma marca distinta: o desejo de organizar, de cuidar, de compreender as coisas com clareza e precisão. Virginianos têm uma atenção natural aos detalhes, uma mente analítica e uma vontade genuína de servir. São aqueles que, mesmo em silêncio, estão sempre observando, reparando o que está fora do lugar, seja em um ambiente, em uma palavra dita ou até em um comportamento alheio. Mas o que nem sempre é compreendido é que por trás dessa racionalidade existe um coração profundamente sensível e muitas vezes ferido. Por isso, Deus, em sua sabedoria, envia a esses filhos um anjo que conhece não apenas a lógica das coisas, mas também o caminho da cura. Rafael, o arcanjo da medicina celestial, aquele que trata o corpo, mas principalmente a alma. Rafael aparece nas Escrituras como aquele que acompanha jornadas. No livro de Tobias, ele surge como um viajante disfarçado, guiando Tobias e curando seu pai, Tobi, da cegueira. Não é à toa que seu nome significa Deus cura. Ele não é apenas um curador físico. Ele é aquele que restaura sentidos perdidos, que revela caminhos escondidos, que conduz com segurança até mesmo quando não sabemos que estamos sendo guiados. Para o virginiano, isso tem um significado profundo. Muitas vezes, ele tenta controlar tudo para evitar a dor. Procura previsibilidade para se sentir seguro. Planeja cada passo, como se pudesse impedir que algo saísse errado. Mas a vida, como sabemos, nem sempre respeita planos. E quando o caos escapa do controle, é Rafael quem se aproxima, não para reorganizar as circunstâncias, mas para reorganizar o coração. A missão de Rafael na vida de virgem é dupla: ensinar que servir é nobre, mas que curar exige mais do que controle, exige fé. E também, que os dons do virginiano, quando consagrados a Deus, se tornam ferramentas de restauração no mundo. Virginianos têm o dom de enxergar o que ninguém vê. Notam pequenos sinais de sofrimento nas pessoas. Percebem a ausência disfarçada em sorrisos forçados. Sabem escutar nas entrelinhas. E quando deixam Rafael agir por meio deles, tornam-se instrumentos poderosos de cura emocional, espiritual e até física. Mas, para isso, precisam primeiro permitir que o próprio coração seja tratado. Porque muitos virginianos vivem pressionados por expectativas, tanto as que recebem dos outros quanto as que impõem a si mesmos. Carregam culpas por erros pequenos. Sofrem por não conseguir estar em todos os lugares, por não conseguir ajudar a todos. E, às vezes, se sentem insuficientes mesmo quando fazem mais do que muitos jamais fariam. Rafael entende esse cansaço silencioso. Ele se aproxima com mansidão e revela uma verdade transformadora. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você precisa estar disponível. A cura que você oferece aos outros começa quando você reconhece sua própria necessidade de ser curado. Muitas vezes, a ação de Rafael se manifesta em insights simples. Aquela ideia inesperada que resolve um problema antigo, aquela palavra que toca fundo e traz alívio imediato, aquela presença que acalma só de estar perto. Virginianos, sob a influência de Rafael, têm esse dom de colocar ordem onde há confusão, não com rigidez, mas com graça. São como jardineiros da alma, podando o excesso, regando com paciência, aguardando o tempo certo de cada flor desabrochar. No entanto, é preciso vigilância. Quando desconectado de sua essência espiritual, o virginiano pode se tornar crítico demais, exigente ao ponto de machucar, duro consigo e com os outros. Pode confundir excelência com perfeccionismo e cuidado com controle. Rafael então age com firmeza. Ele ensina que há beleza na imperfeição, que há propósito na espera, que há leveza na entrega. Ele convida o virginiano a confiar mais em Deus do que nos próprios cálculos, a deixar espaço para o imprevisto, a acolher o erro como parte do crescimento. Se você é de virgem, talvez tenha crescido ouvindo que precisava ser impecável, que não podia falhar, que precisava dar conta de tudo.
Talvez tenha desenvolvido essa mania de consertar tudo e todos, enquanto escondia suas próprias dores. Rafael não te julga por isso. Ele te entende. Ele está ao seu lado justamente para aliviar esse peso. Para te lembrar que você não precisa carregar o mundo nas costas. Que existe um Deus que cura, e que você é um canal, não a fonte. Que sua capacidade de servir é preciosa, mas que você também precisa ser servido, ser acolhido, ser amado como você é. Rafael te chama para uma nova jornada. Uma jornada onde curar não é só tarefa, mas missão espiritual. Onde servir não é obrigação, mas expressão de amor. Onde planejar não é obsessão, mas preparo com humildade. E onde você aprende que a cura começa, sempre, dentro de si. Capítulo 8. Libra e o equilíbrio de Jofiel, o anjo da beleza espiritual. Aqueles que nascem entre os dias 23 de setembro e 22 de outubro carregam consigo um senso inato de justiça, harmonia e estética. O libriano parece ter sido desenhado para buscar o equilíbrio, entre ideias, entre pessoas, entre extremos. Ele sente o peso da desordem, se incomoda com o conflito e, muitas vezes, assume o papel de mediador, mesmo quando ninguém lhe pede. Seu olhar sensível para a beleza não é superficial. É um reflexo da sua alma que anseia por paz, por leveza, por relações verdadeiras. No entanto, essa busca constante por equilíbrio pode se tornar um fardo silencioso, e é exatamente por isso que o arcanjo Jofiel caminha ao lado dos filhos de Libra. Jofiel, o anjo da sabedoria e da beleza espiritual, é aquele que revela que o verdadeiro equilíbrio só pode ser alcançado quando nos conectamos à essência de Deus. Jofiel aparece nas tradições espirituais como o anjo que ilumina a mente humana com compreensão divina. Seu nome significa beleza de Deus, e sua missão vai muito além do estético. Ele traz clareza aos pensamentos, direção nas decisões e pureza na intenção. Para o libriano, que tantas vezes se vê dividido entre escolhas, opiniões e caminhos possíveis, Jofiel oferece o que mais precisa: lucidez. Ele entra em cena quando o medo de errar paralisa, quando o desejo de agradar impede de se posicionar, quando o excesso de ponderação se transforma em indecisão crônica. Ele ensina que o verdadeiro equilíbrio não está em evitar conflitos a qualquer custo, mas em sustentar a verdade com elegância e coragem. Muitos librianos têm uma profunda necessidade de aprovação. São sociáveis, gentis, diplomáticos. Têm facilidade em ver os dois lados de uma questão, o que os torna excelentes conselheiros, mas, ao mesmo tempo, os faz duvidar de si mesmos. O desejo de não ferir o outro pode levá-los a silenciar a própria verdade. A tentativa de agradar pode fazê-los perder a autenticidade. E, pouco a pouco, o medo de desagradar se transforma em prisão invisível. É nesse exato ponto que Jofiel age. Ele lembra que a paz verdadeira nasce da justiça. Que a harmonia legítima só existe quando há clareza de princípios. Que a beleza não está em esconder as imperfeições, mas em revelar a luz mesmo em meio às sombras. Se você é de Libra, talvez carregue dentro de si a sensação de estar sempre em busca de algo que nunca chega completamente. A palavra perfeita, a decisão perfeita, o momento ideal. Talvez evite confrontos ao ponto de se anular. Talvez viva tentando equilibrar os pratos da vida, relacionamentos, responsabilidades, desejos, sem perceber que, às vezes, o que falta não é mais esforço, mas direção. Jofiel foi enviado por Deus justamente para isso. Para te lembrar que você não está sozinho nessa balança. Que existe uma sabedoria superior disponível, pronta para te guiar. Que você pode parar de tentar controlar tudo e começar a ouvir a voz que fala acima do barulho. A presença de Jofiel se manifesta nos momentos em que a mente clareia de repente, quando uma verdade simples dissolve uma dúvida antiga, quando uma decisão tomada com fé traz uma paz que o mundo não entende. Ele atua quando o libriano decide se alinhar com a verdade de Deus, mesmo que isso signifique contrariar expectativas humanas. Quando escolhe agradar ao céu antes de agradar aos homens. Quando entende que a beleza que transforma não está nos detalhes externos, mas na ordem que nasce de um coração em paz com a verdade. É claro que o libriano, por natureza, continuará buscando harmonia. Esse é o seu domingo. Mas com Jofiel ao seu lado,
ele aprenderá a não confundir harmonia com omissão, diplomacia com fuga, beleza com aparência. Ele compreenderá que a verdadeira sabedoria não é saber tudo, mas saber o que fazer com o que se sente. E que, muitas vezes, o caminho da paz exige posicionamento firme, mesmo que isso desagrade. Jofiel convida os filhos de Libra a usarem seu senso de justiça para proteger os fracos, e não apenas para evitar atritos. A usarem sua sensibilidade estética para elevar o ambiente, e não para esconder o caos. A colocarem sua gentileza a serviço do reino, e não da insegurança. Quando isso acontece, o libriano se transforma em um instrumento raro. Aquele que traz paz sem abrir mão da verdade, que inspira sem manipular, que encanta sem enganar. Por isso, se você nasceu sob o signo de Libra, entenda que seu dom não é apenas ver a beleza, mas criar a ordem. Não é apenas promover o diálogo, mas sustentar a verdade. E o anjo que caminha com você, Jofiel, não quer te tornar perfeito, ele quer te tornar sábio. E é essa sabedoria, nascida do céu, que vai transformar sua busca por equilíbrio em uma missão de luz. Capítulo 9. Escorpião e a transformação de Jeremiel, o anjo do arrependimento. Nascidos entre os dias 23 de outubro e 21 de novembro, os escorpianos carregam uma intensidade que é impossível ignorar. Eles vivem como se tudo tivesse um significado oculto, como se cada palavra, gesto ou silêncio estivesse carregado de camadas. São profundos, intuitivos, observadores e, ao mesmo tempo, confrontadores. Corajosos, capazes de ir até o fim em qualquer jornada interior. Mas com essa profundidade também vem um preço. O escorpiano sente tudo em excesso: o amor, a dor, a raiva, a perda. E justamente por conhecer tão bem a sombra, é que Deus envia a ele um anjo capaz de guiar por caminhos de transformação e renovação. Jeremiel, o arcanjo do arrependimento e das visões espirituais. Jeremiel é um anjo silencioso. Diferente de Miguel, que luta, ou de Gabriel, que anuncia, Jeremiel observa e traz revelações. Ele age nos bastidores da alma, nas noites em que o coração não encontra descanso, nos momentos em que as lembranças do passado surgem com peso e exigem reconciliação. Sua missão é ajudar a alma a rever sua jornada, a confrontar o que foi feito, a discernir onde houve desvios, não para condenar, mas para oferecer redenção. E para os escorpianos, essa função é essencial. Porque eles não vivem na superfície. Eles precisam de verdades profundas, de curas que toquem o fundo da alma. São naturalmente atraídos por processos de morte e renascimento, e Jeremiel é o guia espiritual perfeito para atravessar esses vales escuros com sabedoria e direção. O escorpiano costuma carregar feridas antigas, traumas que raramente expõe. Ele aprendeu a proteger suas dores com armaduras emocionais, e por vezes, ao ser ferido, devolve com intensidade. Sua fidelidade é extrema, mas sua reação à traição pode ser destrutiva. Sua capacidade de regeneração é imensa, mas nem sempre ele sabe quando está pronto para recomeçar. Jeremiel entra como um espelho celestial. Ele mostra o que está escondido, revela o que precisa ser curado, mas faz isso com misericórdia. Ele não julga a dor do escorpiano. Ele a entende. E mais do que isso, ele revela como essa dor pode ser transformada em poder espiritual. A energia de escorpião, quando mal conduzida, pode se tornar autossabotagem, manipulação ou desejo de controle. Mas quando tocada por Jeremiel, essa mesma energia se transforma em profundidade de caráter, capacidade de perdoar, disposição para transformar a própria vida e a de outros. O escorpiano, quando se rende ao toque de Deus, se torna um agente de cura, um conselheiro poderoso, alguém que inspira pela verdade vivida, e não apenas pela teoria. Ele não fala de transformação como conceito. Ele é a própria prova de que é possível nascer de novo. Se você é de escorpião, talvez tenha passado por fases em que sentiu que tudo em sua vida precisava ruir para poder começar de novo. Talvez tenha enfrentado perdas, traições, fracassos que deixaram marcas. E talvez, em silêncio, tenha se perguntado se ainda havia propósito nisso tudo. Jeremiel foi designado por Deus para te guiar nesses processos.
Ele te ajuda a entender que o arrependimento não é tristeza sem fim, é portal de mudança. Que o passado não define quem você é, apenas mostra onde começou a sua reconstrução. E que cada ferida, quando curada, se torna testemunho. A presença de Jeremiel se manifesta nos momentos de introspecção, nas orações em que as palavras faltam, nas lágrimas que vêm sem explicação. Ele não impõe mudança, ele convida. Ele não força arrependimento, ele revela. E quando você o escuta, sua vida muda. Você passa a entender que o perdão é um presente que você também pode dar a si mesmo. Que o recomeço é um direito que o céu oferece a todos. Que a dor não é sinal de fracasso, mas de sensibilidade espiritual. O escorpiano que caminha com Jeremiel não se torna fraco, torna-se sábio. Ele aprende a viver com intensidade sem se destruir. Aprende a amar sem manipular. Aprende a confiar sem medo. Sua espiritualidade deixa de ser abstrata e se torna prática. Sua fé deixa de ser apenas busca por poder e passa a ser busca por redenção. E, assim, ele deixa um legado de transformação por onde passa. Por isso, se você é de Escorpião, saiba que não há nada em você que Deus não possa transformar. Nenhuma sombra que ele não possa iluminar. Nenhuma história que Jeremiel não possa ajudar a ressignificar. Sua alma foi feita para ir fundo, e é lá no fundo que Deus faz as obras mais impressionantes. Capítulo 10. Sagitário e a visão de Raguel, o anjo da justiça celestial. Os nascidos entre os dias 22 de novembro e 21 de dezembro carregam em sua essência uma energia expansiva, curiosa, vibrante. Sagitário é o signo dos buscadores, dos que não se conformam com respostas superficiais, dos que têm sede de sentido. A alma sagitariana deseja conhecer, explorar, compreender o mundo e a si mesma em profundidade. São pessoas que valorizam a liberdade, que fogem da estagnação e que, frequentemente, veem a vida como uma grande aventura espiritual. Mas, como toda jornada, o caminho do sagitariano é cheio de riscos. Quando sua busca se torna desordenada, ele pode cair na arrogância intelectual, na inquietação constante ou na superficialidade emocional. E é por isso que Deus, em sua sabedoria, envia Raguel, o arcanjo da justiça celestial, para acompanhá-lo e alinhar sua visão à vontade divina. Raguel é pouco conhecido por muitos, mas sua missão é grandiosa. Ele é o anjo que promove a harmonia entre os anjos, o defensor da ordem e da equidade diante de Deus. Seu nome significa amigo de Deus, e ele age como um embaixador da justiça divina, especialmente quando há desequilíbrios ou injustiças que precisam ser ajustadas. Para os sagitarianos, sua presença é essencial, pois eles são naturalmente atraídos pela ideia de justiça, mas precisam aprender a diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Raguel ensina que verdade não é apenas aquilo que se diz com convicção, é aquilo que se sustenta com sabedoria, com compaixão, com humildade diante do Eterno. O sagitariano tem uma mente ampla, um desejo intenso de crescer, de aprender, de expandir. Ele se apaixona por filosofias, ideias, crenças. Mas também pode ser impaciente, exagerado, insensível com quem pensa diferente. Muitas vezes fala demais, opina sem filtro, e pode ferir sem perceber. A presença de Raguel é como um freio suave, mas firme. Ele direciona o sagitariano para que sua paixão pela verdade não se transforme em arrogância. Para que sua liberdade não vire fuga. Para que sua honestidade não seja apenas sinceridade brutal, mas sabedoria em ação. Quando alinhado com Raguel, o sagitariano passa a perceber que sua missão vai além de acumular conhecimento. Ele foi chamado para ser um canal da justiça divina na terra. Isso não significa julgar os outros, mas viver com integridade. Não é apenas denunciar o erro, mas ser exemplo vivo de retidão. Não é sobre ensinar teorias, mas encarnar a verdade que transforma. Raguel ensina que a justiça do céu não é vingativa nem impaciente. É justa, mas cheia de misericórdia. É firme, mas profundamente amorosa. Se você é de Sagitário, talvez já tenha sentido que nasceu para algo maior. Talvez sinta que sua vida tem que ter propósito, que não dá para viver no automático.
Você pode ter passado por fases de rebeldia, por crises existenciais, por buscas espirituais intensas. Pode ter mudado de ideias várias vezes, abandonado caminhos e recomeçado outros. Isso não é fraqueza. Isso é sinal de que sua alma está em jornada. Mas uma jornada sem guia pode se perder. E Raguel foi enviado justamente para isso. Para te lembrar que o verdadeiro conhecimento começa com temor ao Senhor. Que a maior aventura da vida é viver com propósito. E que a liberdade verdadeira só existe quando está alinhada com a verdade eterna. A presença de Raguel se manifesta quando você sente que precisa se posicionar, mas teme ser injusto. Quando percebe que alguém foi ferido por sua franqueza, e isso te incomoda mais do que gostaria de admitir. Quando sente uma inquietação interior que não se resolve com viagens, leituras ou distrações. Raguel está ali, mostrando que a justiça que você tanto busca começa dentro de você. Que antes de consertar o mundo, é preciso ajustar o coração. Que antes de ensinar aos outros, é preciso permitir ser ensinado pelo Espírito. O sagitariano que caminha com Raguel se torna um verdadeiro pacificador. Alguém que defende o que é certo, mas sem ferir. Que fala a verdade, mas com empatia. Que mantém seus valores, mas com espírito aberto. Ele aprende que o Evangelho é a maior revelação de justiça que o mundo já conheceu, e que viver segundo ele exige mais do que convicções fortes. Exige um caráter moldado pela graça. Por isso, se você nasceu sob o signo de Sagitário, abrace sua jornada. Busque, explore, questione. Mas não caminhe sozinho. Convide Raguel para te acompanhar. Peça a Deus que te revele não apenas o que é certo, mas como viver o certo com amor. Porque quando sua paixão se alinha à sabedoria do céu, sua vida deixa de ser apenas uma busca e se torna uma missão. Capítulo 11. Capricórnio e o tempo de Cassiel, o anjo da paciência sagrada. Aqueles que nascem entre os dias 22 de dezembro e 19 de janeiro carregam consigo uma força silenciosa, quase imperturbável. Capricórnio é o signo da persistência, da disciplina, da responsabilidade. Seus nativos não se encantam facilmente com promessas vazias ou com atalhos ilusórios. Eles sabem que tudo que realmente vale a pena exige tempo, sacrifício e estrutura. E é justamente por compreenderem tão bem o peso da realidade que, muitas vezes, carregam fardos que não precisariam suportar sozinhos. Para os capricornianos, Deus envia Cassiel, o arcanjo do tempo e da paciência, aquele que caminha ao lado dos que constroem com perseverança, mesmo quando ninguém está olhando. Cassiel é o anjo do silêncio e da contemplação. Diferente de outros arcanjos mais ativos, sua presença é discreta, mas profunda. Ele não chega com estardalhaço, mas com sabedoria. Sua missão é ensinar que há bênçãos que só florescem com o tempo, curas que só chegam com maturidade, promessas que exigem raízes antes de se tornarem frutos. Para os capricornianos, que tendem a ser duros consigo mesmos e com os outros, Cassiel oferece algo que parece simples, mas é raro: paciência divina. Ele ensina que esperar não é perder tempo, mas confiar no tempo de Deus. O capricorniano geralmente amadurece antes da hora. Desde cedo entende a importância da responsabilidade, da ordem, do dever. Por fora, parece firme, controlado, até frio. Mas por dentro, muitas vezes, carrega medos profundos. Medo de falhar, de decepcionar, de ser insuficiente. Por isso se cobra tanto. Por isso parece não descansar nunca. Ele se convence de que precisa merecer amor, reconhecimento, segurança, como se tudo na vida fosse uma montanha a ser escalada. Cassiel, então, aparece para sussurrar outra verdade. Você não precisa provar nada para Deus. Ele já conhece sua essência, já vê seu esforço, já honra sua fidelidade. Esse anjo caminha ao lado do capricorniano nos momentos em que tudo parece lento demais, quando os frutos não aparecem, quando o esforço parece invisível. Ele é aquele que fortalece a fé no processo, que lembra que Deus age no escondido, que afirma que o tempo do Senhor é perfeito, mesmo quando não faz sentido. Cassiel ensina que o sucesso verdadeiro não é medido por aplausos, mas pela integridade.
Que a realização plena não vem da conquista exterior, mas da paz interior de quem sabe que está no centro da vontade divina. Se você é de Capricórnio, talvez viva tentando controlar tudo, planejar tudo, carregar tudo. Talvez ache que precisa dar conta de tudo sozinho. Mas Cassiel vem para te lembrar que há um tempo para plantar e um tempo para colher. Que há momentos de silêncio que são mais produtivos do que 1000 palavras. Que há períodos em que Deus parece ausente, mas está apenas trabalhando nas raízes, preparando o terreno, fortalecendo sua estrutura interna. A presença de Cassiel se manifesta em pequenos milagres, na resistência que você nem sabe de onde veio, na paz que chega sem explicação, no discernimento para saber esperar quando tudo dentro de você grita por pressa. Ele te dá força para continuar quando a motivação já se foi. Ele te mostra que a constância é mais poderosa que o entusiasmo momentâneo. E que aqueles que confiam em Deus jamais serão envergonhados, ainda que o mundo inteiro o subestime. O capricorniano que caminha com Cassiel se torna inabalável, não por ser insensível, mas por estar enraizado. Ele constrói com base sólida. Ama com maturidade. Serve com discrição. Não precisa aparecer para se sentir importante, porque sabe que Deus vê. Ele compreende que tudo tem um tempo determinado, e que as promessas do Senhor não falham, ainda que demorem. Sua fé não é barulhenta, mas é firme. Sua esperança não é eufórica, mas é constante. Sua entrega não é impulsiva, mas é total. Por isso, se você nasceu sob o signo de Capricórnio, saiba que há honra em cada passo que você dá com fidelidade. Que Deus reconhece o seu esforço. Que Cassiel está ao seu lado para sustentar seus ombros cansados e renovar sua esperança silenciosa. O mundo pode não ver o que você constrói, mas o céu vê. E o que é edificado com Deus, ainda que demore, jamais será destruído. Capítulo 12. Aquário e a missão de Uriel, o anjo da revelação divina. Os nascidos entre os dias 20 de janeiro e 18 de fevereiro carregam em si uma energia diferente, quase incompreendida por muitos. Aquário é o signo da mente visionária, da alma inquieta, da busca por algo novo, verdadeiro e transformador. O aquariano não se encaixa com facilidade, porque seu espírito foi feito para ir além. Ele é o tipo de pessoa que enxerga o que os outros ainda não conseguem ver, que questiona o que todos aceitam sem pensar, que sonha com um mundo mais justo, mais livre, mais iluminado. E é justamente por causa dessa conexão com o futuro, com o invisível e com o coletivo que Deus envia a ele Uriel, o arcanjo da luz de Deus, da revelação, da sabedoria que desce direto do céu para a mente humana. Uriel é muitas vezes chamado de o portador da chama divina. Seu nome significa luz de Deus, e sua missão é trazer clareza, discernimento e inspiração. Ele atua quando há confusão, quando ideias precisam ser alinhadas com a verdade do alto, quando o conhecimento se desconecta da essência espiritual. Uriel guia mentes inquietas, corações visionários, e almas que nasceram com sede de propósito. E isso define o aquariano, alguém que quer mudar o mundo, mas que às vezes não sabe por onde começar, ou que sente que ninguém o entende. O aquariano vive em tensão com o mundo. Por fora, parece distante, frio, intelectual. Mas por dentro, pulsa com ideias, utopias, desejos de servir, de melhorar a sociedade, de fazer parte de algo maior. Ele carrega dentro de si um espírito quase profético, mas pode se perder entre pensamentos desconectados ou ideologias humanas que tentam substituir a verdade divina. Uriel, então, aparece como uma tocha espiritual que ilumina o caminho. Ele ensina que a verdadeira revolução começa dentro, que o maior serviço ao coletivo é viver alinhado com o propósito do Criador, que sabedoria não é acúmulo de ideias, é ouvir a voz de Deus no meio do caos. O aquariano tem o dom de ver longe, mas pode esquecer de olhar para dentro. Tem a capacidade de liderar movimentos, mas pode se isolar por sentir que ninguém o compreende. Em sua ânsia por liberdade, às vezes rejeita limites que o protegeriam. Uriel o chama para um equilíbrio sagrado, pensar sem perder a fé, questionar sem perder a humildade, agir sem perder o amor. Com Uriel, o aquariano aprende a usar sua mente como instrumento do espírito. Aprende que nem toda ideia brilhante vem do céu,
e que a verdadeira inspiração carrega consigo paz, direção e frutos duradouros. Se você é de Aquário, talvez já tenha sentido que nasceu para algo diferente. Talvez tenha sido chamado de estranho, rebelde, incompreendido. Mas saiba que o próprio Deus te fez assim, porque precisava de alguém que pensasse fora da caixa, que visse além das aparências, que não tivesse medo de romper estruturas. Só não se esqueça de permanecer conectado à fonte. Porque sem Uriel, suas ideias podem te levar para longe de si mesmo. Mas com ele, cada insight se torna revelação, cada plano se torna missão, e cada ato de rebeldia se transforma em renovação espiritual. A presença de Uriel se manifesta em momentos de lucidez espiritual. Quando você tem uma ideia que traz alívio, quando uma resposta chega em meio ao silêncio, quando algo que você lia 1000 vezes finalmente faz sentido. Ele também age quando você começa a perceber conexões entre coisas aparentemente aleatórias, e entende que Deus está te guiando. Uriel fala ao intelecto, mas também ao coração. Ele mostra que a mente, quando iluminada pelo Espírito, pode se tornar um farol para muitos. O aquariano que caminha com Uriel não perde sua originalidade, ele a consagra. Deixa de buscar aprovação humana e passa a buscar sabedoria do alto. Deixa de se sentir deslocado e passa a se ver como parte de um plano maior. Aprende a silenciar a mente para ouvir a voz que vem do céu. E entende que, para transformar o mundo, é preciso primeiro deixar Deus transformar a si mesmo. Por isso, se você nasceu sob o signo de Aquário, abrace seu dom de pensar diferente. Mas nunca caminhe sozinho. Deixe Uriel ser seu guia, sua luz, sua conexão direta com o Pai. Porque ideias mudam o mundo, sim, mas só quando nascem na presença de Deus. Capítulo 13. Peixes e os sonhos de Azariel, o anjo da inspiração divina. Os nascidos entre os dias 19 de fevereiro e 20 de março são como rios profundos, calmos por fora, mas com uma corrente intensa que flui silenciosamente por dentro. Peixes é o signo da sensibilidade espiritual, da empatia sem barreiras, da intuição que vai além da lógica. Os piscianos enxergam o mundo com olhos que não se limitam ao visível. Sentem dores que não são deles, choram com músicas que tocam a alma e muitas vezes, são incompreendidos por serem sensíveis demais. Mas é justamente essa sensibilidade que Deus usa como um dom poderoso, e, por isso, escolheu para caminhar com eles Azariel, o anjo da inspiração divina. Azariel é conhecido como o mensageiro do oceano espiritual. Seu nome significa Deus é minha salvação e ele se manifesta em momentos de profunda conexão com o invisível. Nos sonhos, na arte, nas lágrimas que curam, nas orações silenciosas que ninguém ouve, mas o céu recebe. Sua missão é ajudar os piscianos a navegarem nas águas emocionais sem se afogarem nelas. Porque quem sente muito, ama muito e percebe muito também corre o risco de se perder em si mesmo. Azariel é, então, esse anjo que coloca âncora na alma do pisciano e, ao mesmo tempo, asas para voar nos céus do espírito. O pisciano, por natureza, é um sonhador. Não daqueles que fogem da realidade por fraqueza, mas daqueles que enxergam uma realidade que muitos ainda não veem. Tem um coração compassivo, disposto a perdoar, a cuidar, a acolher. Mas, por essa mesma abertura emocional, podem se tornar presas fáceis para enganos, dependências afetivas ou espiritualidades falsas. Podem mergulhar tanto no outro que se esquecem de si mesmos. Podem buscar refúgio em fantasias porque o peso do mundo real dói demais. É aí que Azariel se torna essencial, para mostrar que a sensibilidade não é uma fraqueza, mas um canal direto com o divino, e que os sonhos mais profundos podem, sim, se tornar realidade quando entregues nas mãos de Deus. Peixes carrega uma dor secreta, a de não ser compreendido. Vive entre dois mundos, o da matéria e o do espírito, e às vezes não sabe onde pertence. Por isso, tende a buscar respostas no misticismo, nas artes, na música, na oração. Azariel se aproxima nesses momentos, sussurrando inspiração, trazendo consolo, apontando para o alto. Ele age em imagens mentais que curam, em intuições certeiras, em poesias que nascem do nada. Ele ajuda o pisciano a transformar sua dor em beleza, sua lágrima em fé, seu silêncio em revelação.
E quando essa conexão se firma, o pisciano não apenas sobrevive neste mundo, ele o transforma, com sua luz serena e compassiva. Se você é de Peixes, talvez já tenha sido chamado de sonhador, distraído, sensível demais. Talvez tenha sentido que sua generosidade não foi valorizada, que seus sentimentos foram mal interpretados. Mas saiba que Deus te fez assim por um motivo. Sua alma foi criada para refletir o amor dele de forma pura, sem filtros. Azariel está ao seu lado para proteger esse coração tão aberto, para inspirar sua vida com propósito, para te lembrar que o que você sente não é fraqueza, é linguagem espiritual. A presença de Azariel se manifesta nos detalhes, em sonhos que parecem mensagens, em encontros que curam, em lágrimas que purificam. Ele te ensina a confiar na sua intuição, mas também a se ancorar na palavra de Deus. Ele te mostra que a verdadeira espiritualidade não te desconecta da vida, mas te enraiza nela com mais amor. Ele é aquele que caminha contigo nos dias de confusão, que te abraça no silêncio e que, muitas vezes, fala através da beleza que você compartilha com o mundo. O pisciano que anda com Azariel não se perde nas emoções. Ele as transforma em fonte de cura para si e para os outros. Torna-se canal de paz, consolo e fé. Sua espiritualidade deixa de ser uma fuga e passa a ser missão. Ele aprende que não precisa ser forte aos olhos do mundo, porque sua força está em ser verdadeiro diante de Deus. E assim, mesmo sem dizer muito, sua vida se torna mensagem viva do amor celestial. Por isso, se você nasceu sob o signo de Peixes, abrace seus sonhos, suas lágrimas, sua sensibilidade. Eles são ferramentas sagradas nas mãos de Deus. Caminhe com Azariel, confie na inspiração divina e lembre-se: quem sente profundamente também ama profundamente, e não há força maior do que essa. Capítulo 14. Os 4 elementos e os temperamentos da alma. Desde os tempos mais antigos, os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, foram entendidos não apenas como componentes da natureza, mas como expressões simbólicas da alma humana. Cada elemento representa uma forma de sentir, de pensar, de reagir ao mundo, e, por isso mesmo, cada grupo de signos ligado a um elemento carrega um temperamento espiritual específico. Essa compreensão, presente tanto na tradição cristã quanto em filosofias antigas, nos ajuda a perceber que Deus, ao criar cada pessoa, não apenas soprou vida, mas também designou um ritmo interior, uma maneira própria de se relacionar com o divino e com o próximo. Por isso, os arcanjos que acompanham cada signo também atuam em harmonia com os elementos, guiando conforme o temperamento que habita a alma. Os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, são movidos pela paixão, pela ação e pelo impulso. São aqueles que ardem por dentro, que não conseguem ficar parados diante de uma injustiça, que desejam conquistar, liderar, transformar. Carregam uma chama divina que, se bem direcionada, pode iluminar caminhos e inspirar multidões. Mas se descontrolada, pode queimar o que há de mais sagrado. Por isso, os anjos designados a esses signos, como Miguel e Zadkiel, trabalham para canalizar essa energia, ensinando que a verdadeira força está em agir com propósito e que o fogo mais poderoso é o que consome o ego e acende a fé. Já os signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, representam a estabilidade, o realismo e a construção. São os que colocam a mão na massa, que perseveram, que sabem transformar ideias em estruturas sólidas. Possuem uma alma que busca segurança, ordem e resultado. Mas, muitas vezes, podem se apegar ao controle, ao material, ao previsível, esquecendo que a vida com Deus também envolve fé e entrega. Por isso, anjos como Camael, Rafael e Cassiel são seus guias, seres celestiais que ajudam a equilibrar esforço com graça, responsabilidade com confiança, trabalho com descanso espiritual. Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, são ligados à mente, à comunicação e às ideias. São aqueles que pensam rápido, falam com fluidez e enxergam conexões onde ninguém mais vê. Carregam em si a leveza do vento e o desejo de liberdade. São movidos pela curiosidade e pelo conhecimento. No entanto, podem viver dispersos, desconectados das emoções ou da presença de Deus no agora. Por isso, anjos como Ambriel,
Anael e Uriel se aproximam desses signos para ancorar seus pensamentos no alto e ensinar que sabedoria não é apenas saber muito, mas saber escutar a voz do Espírito. Por fim, os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, mergulham nas emoções, na intuição e na espiritualidade. São profundos, afetivos, sensíveis. Enxergam o que está oculto, sentem o que os outros não dizem, choram pelos que não têm forças. São capazes de amar com uma entrega que cura. Mas por sentirem demais, também podem se perder nas próprias emoções ou carregar dores que não são suas. É por isso que anjos como Muriel, Azrael e Azariel estão com eles, para guiar suas águas com direção, consolar suas lágrimas e transformar sua sensibilidade em missão divina. Os elementos, portanto, não são apenas simbólicos. Eles são caminhos pelos quais o céu se comunica conosco. Quando entendemos nosso elemento dominante, começamos a perceber com mais clareza o tipo de batalha interior que enfrentamos, e o tipo de ajuda que Deus já enviou para nos acompanhar. O fogo precisa de direção. A terra precisa de confiança. O ar precisa de silêncio. A água precisa de contenção. E todos, sem exceção, precisam de luz. Ao olhar para esses 4 elementos e para os anjos que os sustentam, compreendemos que Deus é um artista divino que criou cada alma com equilíbrio, cor e propósito. Não há um temperamento melhor que o outro, nem um caminho mais sagrado. Todos são necessários, todos carregam virtudes e desafios, e todos encontram, no céu, o apoio exato para crescerem. Porque Deus não apenas nos criou, Ele nos acompanha de perto, com paciência, sabedoria e amor. Capítulo 15. Como reconhecer a presença do seu anjo guardião no dia a dia. A ideia de ter um anjo guardião nos acompanhando ao longo da vida pode parecer, para muitos, algo distante ou simbólico demais. Mas a verdade é que a presença dos anjos não depende da nossa crença para existir. Ela é uma realidade espiritual que se manifesta o tempo todo, especialmente nos momentos mais silenciosos, mais íntimos e mais inesperados. O desafio, no entanto, está em perceber. Vivemos em um mundo barulhento, cheio de distrações, onde nossa mente está quase sempre ocupada com preocupações, tarefas e ruídos. E é nesse cenário que muitos acabam ignorando os sinais que o céu envia, sem saber que estão rodeados por cuidado, proteção e direção vinda do alto. Reconhecer a presença do seu anjo guardião não exige fórmulas místicas nem dons sobrenaturais. Exige sensibilidade, fé e atenção. Um dos sinais mais comuns é a paz inexplicável que surge em meio ao caos. Quando tudo parece desmoronar, mas algo dentro de você permanece sereno, como se dissesse vai dar certo, é muito provável que seu anjo esteja ali, sustentando sua alma. Da mesma forma, aquela intuição súbita para não seguir por um caminho, ou para fazer uma escolha aparentemente sem sentido lógico, muitas vezes é um sussurro angelical tentando te poupar de dor. Anjos falam através do coração, não dos ouvidos. Eles inspiram pensamentos, despertam sensações, trazem à mente versículos esquecidos e tocam nossa consciência de formas suaves, mas profundas. Outro modo como os anjos se manifestam é por meio de encontros. Pessoas que surgem na hora certa, com a palavra exata, que trazem consolo ou direção sem nem saber o que você está vivendo. Momentos assim não são coincidência, são providência. É o céu usando instrumentos humanos para tocar sua vida. Às vezes, os anjos agem também através de sonhos, de lembranças repentinas, de músicas que tocam no momento certo, de mensagens que parecem ter sido escritas para você. E, acima de tudo, os anjos sempre apontam para Deus. Eles nunca buscam atenção para si mesmos, mas trabalham incansavelmente para reconectar a sua alma com o Criador. Importante também perceber que a presença do anjo guardião não se limita aos momentos difíceis. Ele está contigo nos pequenos detalhes, quando você acorda com um pensamento bom que muda seu dia, quando sente vontade de orar do nada, quando algo dentro de você te convence a perdoar ou a esperar mais um pouco. São toques discretos, mas constantes. São lembretes de que você não caminha sozinho. E, quanto mais você cultiva uma vida de oração, mais sensível você se torna à ação do seu anjo. A intimidade com Deus abre os olhos espirituais,
afina a escuta interior e amplia sua percepção da realidade invisível. Vale lembrar que os anjos respeitam o livre-arbítrio. Eles não forçam, não invadem, não gritam. Eles esperam que você abra espaço. Quando você os ignora, eles permanecem ali, mas em silêncio. Quando você os busca, os reconhece e os convida para participar do seu cotidiano, eles se movem com mais liberdade. E quando você ora pedindo sabedoria, proteção ou discernimento, muitas vezes quem responde é justamente seu anjo, enviado por Deus para essa missão. Por isso, fale com ele. Agradeça. Peça ajuda. Seja sincero. Seu anjo conhece sua alma melhor do que você mesmo. E seu maior desejo é te ver vivendo aquilo que o Pai sonhou para você. Portanto, reconhecer a presença do seu anjo guardião é mais do que buscar sinais. É desenvolver uma espiritualidade desperta, que sabe que o céu nunca abandona, que entende que Deus age por caminhos invisíveis, mas reais. Quando você começa a perceber esses detalhes, a vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e passa a ser um caminho guiado com amor. E aí, mesmo nos dias difíceis, você sabe, há alguém ao seu lado. Alguém enviado por Deus. Alguém que nunca dorme, nunca desiste, nunca te deixa. Capítulo 16. A oração que fortalece o vínculo com o seu anjo guardião. Em meio à correria da vida, muitos esquecem que a oração não é apenas um pedido ou um rito religioso, é uma ponte viva entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Quando oramos, abrimos espaço para que o céu nos toque, nos escute, nos transforme. E quando dirigimos nossa oração ao nosso anjo guardião, estamos reconhecendo que Deus, em sua infinita sabedoria, nos concedeu uma companhia espiritual para os dias bons e os dias maus. Fortalecer esse vínculo não significa idolatria, mas sim cultivar uma amizade santa com aquele que foi designado para nos proteger desde o primeiro suspiro. Muitas pessoas se perguntam se é correto orar ao anjo da guarda. A resposta está na intenção do coração. A Igreja, desde os primeiros séculos, reconhece a existência dos anjos como servos de Deus e encoraja os fiéis a se relacionarem com seu anjo da guarda com respeito e gratidão. Não oramos para que ele faça milagres por conta própria, mas para que, como mensageiro do Senhor, nos ajude a compreender e seguir a vontade de Deus em nossa vida. É como pedir a um irmão mais velho que nos acompanhe no caminho, sabendo que ele tem acesso ao Pai e conhece os caminhos que não enxergamos. Uma oração sincera pode ser simples. Pode começar com um agradecimento. Pode ser feita em voz alta ou apenas no pensamento. Pode durar minutos ou segundos. O que importa é a autenticidade. Quando você diz, anjo da guarda, me guia neste dia, você está reconhecendo sua presença. Quando você abre o coração e compartilha suas angústias, suas dúvidas e seus medos, você está permitindo que ele atue com mais liberdade. E, aos poucos, essa prática se transforma em uma amizade silenciosa, mas poderosa, que te fortalece nas escolhas e te consola nas quedas. Há momentos em que você sentirá vontade de rezar de madrugada, em silêncio, com lágrimas nos olhos. E nesses momentos, não se engane. Seu anjo está ali, ajoelhado contigo, levando tuas palavras até o trono de Deus. Há também os dias em que você nem sabe o que dizer, mas seu coração grita por socorro. Nessas horas, o anjo age como intercessor, falando por você aquilo que nem você sabe expressar. É uma aliança invisível, mas que sustenta a alma. Uma presença que, quanto mais reconhecida, mais clara se torna. Fortalecer esse vínculo é também um ato de fé contínua. É lembrar que você nunca está completamente sozinho. Que há uma presença que te defende contra perigos que você nem percebe. Que intercede por você quando você dorme. Que se alegra com suas vitórias e te levanta quando tudo parece ruir. Essa proximidade traz uma coragem nova, uma paz mais firme, uma esperança que não vacila. Porque quando o mundo te ameaça, teu anjo está em guarda. Quando as dúvidas te cercam, ele te aponta o caminho. Quando a escuridão parece vencer, ele acende a luz. E, assim, a oração se torna mais do que palavras, se torna comunhão. A vida espiritual se aprofunda. E, passo a passo,
você vai se tornando mais sensível à presença de Deus através do cuidado do seu anjo. Vai sentindo que há algo maior conduzindo seus dias. Vai entendendo que cada manhã é uma nova chance de recomeçar, guiado por uma mão invisível, mas real. E, nessa confiança, você caminha com mais firmeza, sabendo que o céu caminha contigo. Capítulo 17. Quando o anjo se cala, e o que isso revela sobre sua alma. Há momentos em que oramos, buscamos, clamamos, e o céu parece silencioso. A sensação de abandono pode invadir até os corações mais cheios de fé. E, nesses momentos, muitos se perguntam: onde está o meu anjo guardião? Será que ele me deixou? Será que falhei tanto que ele se afastou de mim? A verdade é que os anjos não nos abandonam. Eles foram designados por Deus para permanecer ao nosso lado até o fim. Mas sim, há momentos em que eles se calam. E esse silêncio, longe de ser um castigo, é, na verdade, uma mensagem profunda sobre o estado da nossa alma e sobre o estágio da nossa caminhada espiritual. Quando o anjo se cala, não é porque foi embora, mas porque há algo dentro de você que precisa amadurecer. O silêncio do anjo pode ser o reflexo de um coração que se afastou de Deus, que se fechou em seus próprios ruídos, que já não escuta com profundidade. Às vezes, estamos tão envolvidos com preocupações, distrações e desejos terrenos, que nossa alma se torna surda às coisas do alto. O anjo continua ali, paciente e presente, mas esperando que você desperte, que você volte a silenciar o mundo para escutar o divino. Como um mestre que se cala durante a prova, o anjo não desaparece. Ele observa, ele intercede em silêncio, ele torce pela sua vitória. Também há momentos em que o anjo se cala porque você já recebeu tudo o que precisava para aquele trecho da jornada. O silêncio dele é, nesse caso, uma confiança. Ele sabe que você já pode andar com fé. Ele não precisa repetir o que já foi ensinado. Ele confia que você se lembrará do que sentiu, do que foi guiado, do que foi revelado em oração. É um silêncio que amadurece, que solidifica, que convida à autonomia espiritual. Deus não quer filhos dependentes de sinais o tempo todo. Ele quer filhos que confiem mesmo quando não veem, que amem mesmo quando não sentem, que permaneçam mesmo sem provas. E há ainda os momentos em que o anjo se cala porque é necessário que você mergulhe mais fundo em si mesmo. O silêncio força o encontro com a alma. É nesse vazio aparente que as perguntas mais importantes surgem, que as máscaras caem, que os verdadeiros desejos vêm à tona. É o deserto espiritual que purifica. E, nesse processo, o anjo observa com amor, pronto para falar novamente assim que você estiver pronto para escutar de verdade. O silêncio dele é também uma forma de respeito. Ele não invade, não impõe. Ele espera. Espera que você sinta saudade, que você busque não por necessidade, mas por amor. Portanto, se hoje você sente que o seu anjo está distante, não se desespere. Ele está mais perto do que nunca. Talvez ele apenas esteja esperando que você silencie o barulho interior. Talvez ele esteja observando sua maturidade espiritual florescer. Talvez ele esteja preparando o momento certo para agir com poder. Em todos os casos, a resposta não é desistir, mas perseverar. Não é se revoltar, mas confiar. Não é buscar fora, mas voltar-se para dentro. O silêncio do anjo é uma oportunidade. Uma chance de fortalecer sua fé, de crescer em intimidade com Deus, de desenvolver uma escuta mais profunda. E, quando menos esperar, você sentirá novamente aquele toque suave na alma, aquele impulso para seguir, aquela certeza silenciosa de que está no caminho certo. E então, o que antes era silêncio, se transformará em direção. O que antes era ausência, se revelará como presença madura. Porque o anjo nunca se foi, ele apenas esperava que você estivesse pronto para escutá-lo com o coração desperto. Capítulo 18. Arcanjos e sinais celestiais, quando o céu quer chamar sua atenção. Há momentos em que a vida parece comum, ordinária, previsível. E, mesmo assim, algo estranho acontece. Uma repetição de números, um sonho marcante, uma presença invisível, uma intuição forte demais para ser ignorada. São momentos em que o céu, de maneira sutil ou até mesmo impactante, tenta nos despertar.
Não são coincidências. São sinais. E muitas vezes, por trás desses sinais, estão os arcanjos, mensageiros poderosos de Deus, que intervêm quando o coração humano precisa de um empurrão, de uma confirmação, de uma mudança de rumo. Eles não vêm por acaso. Eles não agem por vaidade. Eles se movem por amor, por missão, por fidelidade à vontade divina. Os arcanjos aparecem na Bíblia sempre em momentos decisivos. Gabriel, o mensageiro que anuncia a Maria o nascimento de Jesus, não está ali apenas para informar, mas para despertar o mundo para a encarnação do Verbo. Miguel, o guerreiro que enfrenta o mal, representa a defesa espiritual quando a escuridão tenta dominar. Rafael, o curador, surge para trazer restauração, guiar caminhos e curar feridas que os olhos humanos não enxergam. Esses mesmos arcanjos continuam agindo hoje, não de forma espetacular o tempo todo, mas frequentemente através de sinais que só os atentos conseguem perceber. Você já se deparou com uma sequência constante de números iguais, como 11 horas e 11, 222 ou 444? Ou já teve a sensação forte de que algo vai acontecer, e acontece? Ou então, sentiu uma presença ao seu lado quando tudo ao seu redor desabava? Em muitos desses momentos, o que parece ser apenas intuição ou acaso é, na verdade, um sinal espiritual. Os arcanjos usam o que temos à disposição para se comunicar. Sonhos, símbolos, sentimentos, pessoas, palavras repetidas. Quando o céu quer chamar sua atenção, ele respeita sua liberdade, mas também insiste com amor, até que você perceba que há algo maior em movimento. Esses sinais nem sempre vêm acompanhados de respostas. Às vezes, são apenas um convite para prestar atenção. Para parar por um instante e perguntar: Senhor, o que estás querendo me mostrar? Esse simples gesto, o de perguntar com o coração aberto, já ativa uma conexão espiritual poderosa. Os arcanjos não se manifestam para impressionar, mas para guiar. E eles respondem à nossa busca sincera com mais sinais, mais direção, mais consolo. O que começa com um número repetido pode terminar com uma transformação de vida. O que parecia apenas um sonho pode ser a revelação de um propósito. O que parecia uma coincidência pode ser o início de uma missão. Mas é preciso cuidado, nem todo sinal vem de Deus. Por isso, é essencial cultivar uma vida de oração, de discernimento e de alinhamento com o Espírito Santo. Os sinais verdadeiramente celestiais sempre conduzem à paz, ao amor, à verdade. Nunca trazem medo, confusão ou vaidade. Os arcanjos trabalham em sintonia com o plano de Deus e sempre nos aproximam mais de Cristo. Eles não buscam glória própria, mas querem que nossa alma se volte cada vez mais para o alto, para o essencial, para a luz. Quando você começa a perceber esses sinais e responde a eles com humildade, algo muda dentro de você. A vida se torna mais leve, mais cheia de propósito. Você passa a caminhar com mais confiança, sabendo que não está só. E, aos poucos, vai desenvolvendo um relacionamento mais profundo com os mensageiros de Deus. Eles te ensinam a escutar, a discernir, a confiar. E, acima de tudo, te lembram que o céu está atento e nunca deixa de falar. Capítulo 19. O que acontece com o anjo guardião depois da morte? A morte, para quem tem fé, não é um fim, mas uma passagem. Um retorno à casa do Pai. E nesse momento tão decisivo da existência, o papel do anjo guardião se torna mais evidente e, ao mesmo tempo, mais misterioso. Durante toda a vida, ele esteve ao seu lado, muitas vezes em silêncio, outras vezes agindo com firmeza invisível, defendendo, inspirando, consolando. Mas quando a alma deixa o corpo, o que acontece com esse companheiro fiel que nos acompanhou desde o primeiro sopro de vida? Ele simplesmente parte, cumpre sua missão e desaparece? A resposta é mais profunda do que imaginamos. De acordo com a tradição cristã e os ensinamentos dos santos, o anjo guardião permanece presente até o último instante, conduzindo a alma no momento da morte. Ele não apenas assiste ao desenlace da vida, mas participa ativamente do processo, protegendo a alma das tentações finais, intercedendo por ela e apresentando-a diante de Deus. É um momento de passagem onde,
Mesmo que o corpo se desfaleça, o anjo está mais ativo do que nunca. Para os que viveram na graça e buscaram a santidade, o reencontro com o anjo é como um abraço espiritual, um reconhecimento silencioso de quem sempre esteve ali, mesmo sem ser visto. E o que acontece depois? Se a alma se une definitivamente a Deus, o anjo se alegra, glorifica o Senhor e permanece em sua presença, agora não mais como guardião direto, mas como testemunha do cumprimento de sua missão. Alguns teólogos afirmam que esses anjos continuam intercedendo por nós diante do trono de Deus, e podem, segundo a vontade divina, receber novas missões. Outros acreditam que eles se tornam parte da corte celeste de forma mais livre, voltando à adoração eterna, enquanto celebram o retorno da alma que guardaram com tanto zelo. Mas, se a alma se perde, se escolhe se afastar da luz de Deus, o anjo não tem poder para impedir, pois o livre-arbítrio é respeitado até o fim. Nesse caso, a dor espiritual do anjo é grande, pois ele viu todo o caminho, todas as chances, todas as oportunidades desperdiçadas. Mas mesmo nesse cenário, ele continua sendo justo e fiel, reconhecendo que sua missão foi cumprida com amor, ainda que o coração humano tenha escolhido o contrário. O anjo não julga, mas entrega. Não condena, mas respeita. Esse tema nos leva a uma reflexão profunda. Se ao morrer somos acompanhados por nosso anjo até a eternidade, como temos vivido a vida ao lado dele? Temos escutado sua voz? Temos dado espaço para sua atuação? Ou o temos ignorado, abafado, desprezado? A forma como vivemos define também o tipo de passagem que teremos. E reconhecer que não caminhamos sozinhos pode mudar completamente nossa relação com o tempo, com as decisões e com a própria morte. Saber que, no fim, haverá um rosto invisível, conhecido apenas pela alma, nos esperando para nos conduzir até o trono de Deus, isso muda tudo. Não estamos largados ao acaso. Fomos designados desde o ventre com uma companhia celeste. E quando esse dia chegar, não será o fim da história, mas a revelação de tudo aquilo que esteve oculto. Todas as vezes que fomos salvos sem saber, todas as lágrimas recolhidas em silêncio, todos os livramentos que nunca percebemos. O anjo guardião estará ali. E nesse encontro final, compreenderemos, enfim, o quanto fomos amados. Capítulo 20. Uma nova vida com Deus, o chamado eterno da alma. Quando tudo parecer ter chegado ao fim, quando o último suspiro for dado, quando as palavras cessarem e os olhos se fecharem para este mundo, é aí que, na verdade, tudo começa. A alma, liberta das limitações do corpo, desperta para uma realidade muito maior, uma realidade eterna. A nova vida com Deus não é uma fuga da dor ou uma simples recompensa. É o retorno à origem. É o abraço definitivo daquele que sempre nos esperou. E esse chamado eterno não começa apenas depois da morte. Ele ecoa durante toda a nossa existência. Desde o ventre, somos atraídos por essa voz que nos chama para algo além do que os olhos podem ver. Muitos vivem suas vidas como se fossem eternos neste mundo, ignorando os sinais da alma, abafando a sede de sentido, acumulando bens que não atravessam a fronteira da eternidade. Mas a alma sabe. Mesmo sem compreender, ela sente. Há um vazio que nada terreno pode preencher, há um desejo de paz que só se encontra em Deus. E é por isso que, em meio ao caos da vida, sentimos saudades de algo que nunca vimos. Esse algo é alguém. É o próprio Deus, que nos chama todos os dias, nos pequenos detalhes, nas grandes perdas, nos momentos de silêncio. Ele chama com amor, com paciência, com firmeza. Entrar na nova vida com Deus não é apenas morrer em estado de graça. É viver, desde já, com o coração voltado para o alto. É fazer da fé uma escolha diária, da oração um diálogo constante, da caridade um modo de viver. É confiar quando não se entende, é obedecer quando dói, é perseverar quando tudo diz para desistir. A nova vida começa aqui, na forma como perdoamos, como servimos, como amamos. Cada gesto de bondade, cada renúncia feita por amor, cada palavra dita com verdade, tudo isso molda nossa alma para o dia do grande encontro. E quando esse dia chegar, a alma será recebida com um amor que nenhuma linguagem humana pode descrever. Um amor que não julga pelo passado,
mas acolhe pelo arrependimento. Um amor que não cobra perfeição, mas deseja a verdade. O Pai, que tudo vê, correrá ao encontro da alma como o pai do filho pródigo. O anjo guardião estará ao lado, com os olhos cheios de luz. E, ao redor, o céu celebrará: esta alma voltou para casa. Lá, não haverá mais lágrimas, nem medo, nem solidão. Apenas plenitude. Apenas comunhão eterna. Apenas Deus, face a face. Este é o chamado eterno da alma. E ele ecoa agora, neste instante, enquanto você lê estas palavras. É um convite para viver diferente, para escutar mais, para entregar-se sem reservas. É a certeza de que não fomos criados para o vazio, mas para o infinito. Que nossa jornada não termina com a morte, mas se consuma no amor. Que o céu não é um lugar distante, mas uma realidade que começa no coração que diz sim a Deus todos os dias. Você está ouvindo esse chamado? Está disposto a responder com coragem e fé? O céu inteiro torce por você. O seu anjo guardião caminha ao seu lado. E Deus? Deus espera por você com os braços abertos. Sempre esperou. E agora, mais do que nunca, é tempo de voltar. Capítulo 21. Quando Deus fala no silêncio, aprendendo a escutar com a alma. Nem sempre Deus fala através de vozes audíveis, relâmpagos ou revelações dramáticas. Muitas vezes, Ele escolhe o silêncio. E esse silêncio, longe de ser ausência, é uma forma sublime de presença. Para o coração apressado, o silêncio parece vazio. Mas para a alma que aprende a escutar com profundidade, o silêncio de Deus é cheio de sentido, direção e amor. Ele fala quando o barulho cessa, quando a agitação interior se aquieta, quando os desejos do mundo perdem força e abrimos espaço para ouvir com o Espírito. E é justamente nesse silêncio que as verdades mais transformadoras nos são reveladas. A vida moderna nos ensinou a temer o silêncio. Enchemos nossos dias com vozes, notificações, tarefas e estímulos. Temos medo de ficar a sós com nossos pensamentos, com nossas dores, com aquilo que precisa ser curado. Mas é no silêncio que Deus age com mais delicadeza. Ele não grita. Ele não invade. Ele sussurra. E para ouvir esse sussurro, é preciso aprender a silenciar não apenas o ambiente ao redor, mas principalmente o nosso interior, os medos, as dúvidas, as pressas. Deus não compete com o barulho. Ele espera que estejamos prontos para escutar com atenção verdadeira, não apenas com os ouvidos, mas com todo o nosso ser. Muitos dos grandes encontros com Deus registrados nas Escrituras aconteceram no silêncio. Moisés encontrou o Senhor no deserto, não no meio da multidão. Elias ouviu sua voz suave após o terremoto, o vento forte e o fogo. Jesus, o próprio Filho de Deus, buscava o silêncio para orar, para se reabastecer, para escutar o Pai. O silêncio, para Deus, não é um intervalo entre palavras. É uma linguagem em si. E quando entramos nesse espaço sagrado com humildade e fé, descobrimos respostas que nenhuma pregação pode oferecer. A alma reconhece a voz do Criador porque foi moldada por Ele. No silêncio, essa ligação se fortalece. Aprender a escutar com a alma exige prática. É um exercício de confiança, de entrega, de abandono. Às vezes, não ouviremos palavras, ouviremos uma paz que não sabemos explicar. Outras vezes, uma lembrança será iluminada, um sentimento será purificado, uma decisão se tornará clara. Deus fala através da consciência, da natureza, de um versículo que salta aos olhos, de um gesto de amor inesperado. Mas tudo isso só é compreendido por quem está atento. E a atenção espiritual nasce no silêncio. Por isso, se você sente que Deus está em silêncio, talvez seja a hora de mudar a pergunta. Em vez de por que Ele não fala comigo, pergunte-se: tenho feito silêncio para escutá-lo? Ele está mais perto do que imagina. Ele fala todos os dias. Mas talvez você precise desacelerar, respirar fundo, fechar os olhos do corpo e abrir os da alma. Porque a linguagem de Deus não é ruído, é presença. E quem aprende a escutar com o coração nunca mais se sente sozinho. Capítulo 22. Discernindo a voz de Deus em tempos de confusão.
Vivemos em um tempo em que muitas vozes gritam ao nosso redor. Opiniões, notícias, influenciadores, medos, desejos. Cada uma tenta nos arrastar para um caminho diferente, nos convencer de uma verdade absoluta, nos impor um ritmo que nem sempre respeita a alma. Em meio a esse ruído constante, discernir a voz de Deus se tornou mais difícil, mas também mais urgente. Não porque ele tenha parado de falar, mas porque, muitas vezes, nos tornamos incapazes de escutar com clareza. E, ainda assim, mesmo na confusão, Deus continua falando, com mansidão, com firmeza, com amor. A questão é: como reconhecer essa voz em meio a tantas outras? O discernimento espiritual é uma arte que nasce da intimidade com Deus. Quem anda com Ele aprende a conhecer sua voz, assim como uma ovelha conhece a voz do seu pastor. A voz de Deus nunca confunde, ela traz paz, mesmo quando nos corrige. Ela não manipula, não pressiona, não semeia medo sem esperança. Ao contrário, ela acalma, direciona, ilumina. Já as vozes que não vêm de Deus, sejam internas ou externas, costumam ser urgentes demais, desesperadas, acusadoras, ou então sedutoras, carregadas de vaidade ou autopiedade. Reconhecer essa diferença exige vigilância interior e, acima de tudo, sinceridade consigo mesmo. Em tempos de confusão, o silêncio interior se torna uma ferramenta essencial. É preciso parar, fazer uma pausa, permitir-se escutar a alma. Perguntar: essa ideia que me inquieta, me aproxima de Deus ou me afasta dele? Essa pergunta simples tem o poder de revelar muitas respostas. A voz de Deus sempre conduz à verdade, ainda que ela doa no começo. Ela não alimenta máscaras, não fortalece ilusões, mas revela o que é autêntico, mesmo que precise desconstruir aquilo que criamos com orgulho ou medo. Deus não se contradiz. Se algo te leva à luz, à humildade, à caridade e à paz, há grandes chances de ser Ele. Também é preciso lembrar que Deus fala através de pessoas, da palavra, da igreja, de acontecimentos, mas nunca contradiz sua essência. Por isso, todo discernimento precisa ser acompanhado de oração, de escuta da palavra e, quando necessário, de aconselhamento com alguém sábio na fé. Caminhar sozinho em meio à confusão é perigoso. Buscar luz em quem já caminha na direção certa é um ato de humildade e inteligência espiritual. Por fim, confiar é essencial. Nem sempre teremos todas as respostas de imediato. Deus, muitas vezes, nos guia passo a passo, sem revelar o mapa inteiro. Ele quer formar em nós não apenas um seguidor obediente, mas um filho maduro, capaz de escutar mesmo na dúvida, de seguir mesmo sem garantias. Discernir a voz de Deus é, acima de tudo, confiar que Ele é bom, que não nos engana, e que mesmo quando parece distante, Ele está mais perto do que nunca. Em tempos de confusão, não corra atrás do barulho. Corra para o coração de Deus. Ali, a verdade sempre será revelada. Capítulo 23. Os perigos da pressa espiritual, porque Deus não se apressa como nós. Vivemos em uma era em que tudo precisa ser rápido. A comida, a internet, as respostas, as soluções. Somos condicionados a crer que o valor está na velocidade, que esperar é sinônimo de fracasso ou perda de tempo. Essa mentalidade moderna, embora eficiente em muitas áreas práticas da vida, se torna um veneno quando levada para o campo espiritual. Porque Deus, diferente de nós, não tem pressa. Ele trabalha no tempo certo, na hora exata, e não se submete à ansiedade dos nossos desejos. E, justamente por isso, muitos acabam frustrados com a fé, achando que Deus não escuta, não age ou está indiferente. Mas a verdade é outra. Deus está formando algo muito maior do que imaginamos, e isso exige tempo. A pressa espiritual nos leva a tomar decisões impulsivas, a buscar atalhos perigosos, a trocar a profundidade por experiências rasas que apenas nos distraem. É comum vermos pessoas pulando de uma igreja para outra, de um conteúdo para outro, de uma resposta para outra, sem jamais criar raízes. Querem sentir, ver sinais imediatos, resolver tudo com uma oração apressada. Mas Deus não é um botão que apertamos para obter aquilo que queremos. Ele é Pai, e como todo bom pai, Ele educa, espera,
forma, molda. A demora, muitas vezes, não é castigo, é amor. É a pedagogia divina que entende que há coisas que só podemos receber quando estamos prontos. Os santos, mestres na vida interior, sempre nos alertaram sobre os perigos da impaciência na fé. Santa Teresa d'Ávila dizia que a paciência tudo alcança. E não se tratava de resignação passiva, mas de uma espera ativa, cheia de confiança. Porque quem confia, espera. Quem ama, sabe aguardar. Deus vê o tempo de forma diferente. O que para nós é demora, para Ele é maturação. Às vezes, Ele atrasa a resposta porque quer antes curar nossa motivação. Outras vezes, Ele silencia para que aprendamos a escutar. E em muitas ocasiões, Ele permite a espera para que descubramos que a maior resposta não está fora, mas dentro de nós. A pressa também pode revelar uma falta de fé. Quando exigimos soluções imediatas, muitas vezes estamos dizendo, sem perceber: Deus, eu não confio que o teu tempo é melhor que o meu. E isso abre espaço para angústias, para comparações destrutivas, para desânimo. Por isso, é tão importante aprender a desacelerar espiritualmente. A criar momentos de pausa verdadeira, de oração sem pressa, de silêncio profundo. Porque é nesses momentos que a alma é tratada com delicadeza, e o coração começa a entender que Deus nunca chega atrasado. Ele chega quando precisamos, não quando queremos. Confiar no tempo de Deus é uma das provas mais difíceis da fé, mas também uma das mais recompensadoras. Quando olhamos para trás e enxergamos tudo o que Ele fez, percebemos que sua demora era, na verdade, proteção. Que suas pausas eram estratégias de amor. E que suas respostas, mesmo silenciosas, sempre nos conduziram para o melhor. Por isso, se hoje você sente que tudo está lento demais, que nada acontece como sonhou, que o céu está em silêncio, respire. Reze. Espere. Porque, no tempo certo, aquilo que foi plantado com fé florescerá, e será muito melhor do que você imaginava. Capítulo 24. Porque alguns sentem a presença de Deus e outros não, e o que fazer com isso? É comum ouvir testemunhos de pessoas que dizem ter sentido a presença de Deus de forma tão intensa que não conseguem conter as lágrimas. Outras relatam momentos de arrepio, calor, paz inexplicável ou uma certeza interior profunda. E, ao ouvir esses relatos, muitos se perguntam em silêncio: por que eu não sinto isso? Será que há algo errado comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Essa é uma dor silenciosa vivida por muitos fiéis sinceros que, mesmo rezando com fé, mesmo buscando de coração, não experimentam aquilo que outros descrevem com tanta emoção. Mas o que poucos compreendem é que a presença de Deus não se mede por sentimentos. Ela não está condicionada ao que se sente, mas à verdade do que se crê. Deus é presença constante. Ele não vem e vai como uma emoção passageira. O que varia é a nossa percepção, e essa percepção é profundamente afetada por nosso estado interior, por bloqueios emocionais, traumas, expectativas irreais ou até mesmo por fases espirituais mais secas, que fazem parte do amadurecimento da fé. Existem momentos em que Deus permite esse deserto justamente para fortalecer nossa confiança, para nos ensinar que a fé verdadeira não depende de sensações, mas de fidelidade. E é exatamente nesses períodos que Ele mais nos forma, mesmo que não o percebamos. A comparação com os outros é uma armadilha perigosa. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, uma história única, uma caminhada espiritual própria. O que um sente como consolo, outro pode não sentir. Mas isso não significa que Deus ama menos ou que está distante. Às vezes, aqueles que mais sentem são os que mais precisam de sinais por causa de sua fragilidade emocional. Já outros, mais firmes, são convidados a viver uma fé mais silenciosa, mais madura, mais profunda. Deus sabe exatamente o que cada alma precisa. E Ele se manifesta de formas diversas, muitas vezes de maneira discreta, por meio de um gesto, de uma palavra, de uma paz que brota mesmo sem motivo aparente. Por isso, se você não sente, não desanime. Continue buscando. Continue rezando. Continue amando. Porque sentir ou não sentir não define sua espiritualidade. O que define é a sua entrega. E acredite,
Muitas vezes, quem não sente, ama com mais pureza, com mais perseverança, com mais coragem. Há um mérito imenso em continuar acreditando quando tudo parece escuro. É essa fé que move montanhas. É essa fé que toca o coração de Deus. E, quando menos esperar, talvez num momento simples, comum, você será surpreendido por uma presença tão suave e verdadeira que todas as dúvidas cairão por terra. E você entenderá que Deus sempre esteve ali, esperando que você apenas confiasse. Capítulo 25. O propósito do sofrimento e a pedagogia divina da dor. Falar sobre sofrimento nunca é fácil. É uma das experiências humanas mais universais, mas também uma das mais difíceis de compreender. Diante da dor, surgem perguntas que atravessam a alma. Por que, Deus? O que fiz para merecer isso? Onde o Senhor está? São perguntas legítimas, nascidas da ferida aberta de quem clama por sentido no meio do caos. No entanto, por mais que a dor machuque, ela nunca é em vão. Quando acolhida com fé, ela se transforma numa poderosa ferramenta de transformação interior. A dor, embora nunca seja desejada, pode se tornar um caminho sagrado, uma escola silenciosa onde Deus nos ensina o que o conforto jamais conseguiria. A pedagogia divina não é cruel, mas profunda. Deus não provoca o sofrimento para nos castigar. Ele permite certas dores porque vê além do que conseguimos enxergar. Enquanto tentamos escapar a todo custo daquilo que nos machuca, Ele observa o que essa experiência pode gerar dentro de nós. Humildade, empatia, desapego, maturidade espiritual. Algumas das maiores curas da alma acontecem justamente quando estamos no vale, e não no topo. É no choro que encontramos consolo. É na perda que redescobrimos o que realmente importa. É na fraqueza que reconhecemos nossa total dependência de Deus. E, por mais paradoxal que pareça, é muitas vezes no sofrimento que Ele se mostra mais próximo. Jesus não fugiu da dor. Ele a abraçou por amor a nós. Sua cruz não foi apenas instrumento de morte, mas ponte para a salvação. E se o próprio Filho de Deus passou pelo sofrimento, por que achamos que seremos poupados de todas as dores? A diferença é que, quando vivemos a dor com Ele, ela se transforma. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de redimi-lo. A dor sem sentido destrói, mas a dor com propósito santifica. Quando oferecemos nossas lágrimas como oração, algo acontece no mundo invisível. O céu se inclina. Os anjos se aproximam. E a graça age em silêncio. Também é preciso lembrar que Deus chora conosco. Ele não está distante, observando friamente nossa luta. Ele está ali, como Pai amoroso, segurando nossa mão mesmo quando não sentimos. Ele conhece cada lágrima que cai. Ele vê o que ninguém vê. E, com paciência divina, Ele vai bordando com fio de ouro aquilo que a dor rasgou. Às vezes, só entenderemos o motivo do sofrimento anos depois. Outras vezes, apenas na eternidade. Mas uma coisa é certa: nenhum sofrimento vivido com fé é desperdiçado. Tudo é aproveitado por Deus para nos moldar à imagem do seu Filho. Por isso, se hoje você carrega uma dor silenciosa, uma perda recente, uma angústia sem nome, não fuja. Não se revolte. Entregue. Reze com suas lágrimas. Deixe que a dor te ensine, que te aproxime de Deus, que purifique o que precisa ser purificado. E acima de tudo, lembre-se: mesmo quando tudo parece escuro, a graça está agindo. E depois da noite mais longa, sempre nasce um novo dia.